A paz do Senhor a todos. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Meus amados, é claro que aqui, se nós lermos um contexto, nós vamos ver que Paulo está combatendo, a falta de respeito com a sua autoridade, pessoas que estavam se gloriando a si mesmo, o orgulho, tá? Mas ele fala acerca de uma igreja carnal, porque ele diz, olha, as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E eu fico pensando assim, porque muitas vezes o cristão, ele não sabe nem mesmo como lidar na sua vida espiritual. A igreja tem sido uma igreja muito carnal, A igreja tem se encontrado como um soldado despreparado, que tem todos os armamentos à sua disposição, mas não sabe usar os seus armamentos, que atira para tudo quanto é lado, não acerta ninguém, Uma igreja, imagina um soldado que entra num campo de batalha, que não sabe onde é norte, onde é sul, não sabe, onde é leste, onde é oeste, não tem coordenada nenhuma, não sabe nem para qual direção está indo. A igreja tem se encontrado exatamente desta maneira, ela está confusa. Uma geração a qual nós vemos, de um lado, uma confusão sobre o que é ser uma igreja pentecostal, não entende o que é ser pentecostal. Uma igreja pentecostal é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, queridos, é você honrar a Deus dentro e fora da igreja. Ser cheio do Espírito Santo é você comprar, pagar suas contas, é você respeitar teu pai e tua mãe. Ser cheio do Espírito Santo é você honrar a Deus lá no seu trabalho, tá? O seu patrão vê Deus na tua vida através do seu serviço, da sua responsabilidade, da hora que você chega, dos horários que você cumpre. Ser cheio do Espírito Santo é se você está compromissado com alguma moça da igreja, com um propósito de casamento, não tocar nela, tá? Não beijá-la, não amassá-la, ok? Não fazer sexo com ela. Ser cheio do Espírito Santo é quando você está sozinho, onde ninguém está te vendo, em frente a uma tela de computador ou coisa parecida com isso, e você não abrir páginas de pornografias, de sites ilícitos, para prostituir-se a sua mente, no seu espírito, porque ninguém pode te ver. Ser cheio do Espírito Santo é se você estiver em um país distante, onde ninguém te conhece, nunca te viu, e você honrar a Deus ali pelas ruas, não ficar desviando os teus olhos para ver o que você não deve ver. É você honrar a Deus aonde você estiver. Ser cheio do Espírito Santo é você respeitar autoridades da igreja. É não emprestar os teus ouvidos para Satanás, não emprestar a tua língua para o diabo, tá? Não emprestar os teus olhos para o inimigo. Ser cheio do Espírito Santo é você conhecer a Bíblia, é você ler as Escrituras, é você ter uma vida diária com oração. Orar, buscar a Deus, ter compromisso, interceder pela igreja, interceder pelas autoridades da igreja, orar pela tua família, é você ter uma vida de santidade, ser separado, honrar a Deus em meio a pessoas que não vão compartilhar com o mesmo pensamento de você, é ser de fato separado. Por outro lado, nós vemos, então nós vemos o que é uma confusão. Enquanto outros acreditam que ser cheio do Espírito Santo é você profetizar, é você rodopiar, é você dançar, é você virar piruleta, é você ficar tremendo no chão, É você sair fazendo aviãozinho,
e falando em mistério da igreja, é uma verdadeira confusão, como estava a igreja de Coríntios, em 1 de Coríntios 14, tá? Quando há necessidade de ordem no culto. E nós vemos, queridos, que nós olhamos e vemos que há uma confusão, porque a maioria que sai, profetiza e rodopia, não são todos, por favor, não me compreenda mal, mas muitos que fazem isso, dão um mau testemunho no serviço, mau testemunho lá fora, mau testemunho na sua casa, entre os seus vizinhos. Então há uma confusão, não se entende. Por outro lado, há igrejas que são praticamente um estudo, o culto é praticamente um estudo. Não há adoração, não há o levantar as mãos para adorar a Deus, não há o bater palmas, porque bater palmas não é pecado, porque o salmista, ele diz que nós podemos louvar ao Senhor com palmas, nós podemos glorificar a Deus levantando as nossas mãos, na hora do louvor nós podemos até falar em mistério, falar em línguas, né? Não há problema algum, desde que tudo venha a ser feito com ordem e decência. Conforme 1 de Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Agora, queridos, às vezes o que está acontecendo é que a igreja, ela está como aquele soldado que não sabe manejar as armas espirituais, porque a igreja tem se tornado carnal. A igreja tem se tornado uma igreja carnal. Quando Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, eu fico imaginando, será que a igreja hoje, ela tem a consciência de que ela não está sozinha? Será que a igreja hoje, ela se encontra de uma forma que ela sabe como orar por alguma causa? Será que a igreja hoje se encontra de uma maneira que ela sabe quando é que o inimigo está agindo? E quando não é o homem falando? E quando é alguma armadilha do inimigo? Parece que a igreja se encontra tão carnal, que a igreja, ela está como aquele soldado que tem todas as armas à sua disposição. Armas poderosíssimas, mas não sabe manejá-las. Atira para tudo quanto é lado, não acerta ninguém. Por quê? Porque não tem nem direção, não tem treinamento, não tem entendimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo está perecendo, não é por falta de armamentos, de poder que Deus deixou à disposição da igreja. Não é por falta de recurso, de palavra, de instrução e de Bíblia que está à nossa disposição, mas é por falta de conhecer. Então nós olhamos e vemos, queridos, por exemplo, aquele avião que caiu recentemente, que matou todos aquele time de futebol. Teve uma pessoa que conhecia os procedimentos quando o avião vai cair, e ele fez todos os procedimentos, se colocou na posição que manda toda a regra para essa situação, e ele sobreviveu. Às vezes a pessoa ela morre, ela perece. Por quê? Porque ela não sabe nem o que fazer em situações complicadas. Então eu olho, por exemplo, e eu vejo que a igreja está despreparada. A igreja não sabe até que ponto o inimigo pode agir. Se nós olharmos, por exemplo, para Gênesis, o que nós vamos ver em Gênesis? Que o inimigo atuou de alguma forma, mas ele usou uma certa estratégia. E será que o cristão sabe as artimanhas do inimigo? O apóstolo Paulo diz: nós não vamos ignorar os seus ardes. Lá em Números 13, nós vemos que lá em Números 13, Moisés mandou os espias espiar. Deus falou para Moisés: envia 12 espias que vão até Canaã e espiem a terra. Números 13, 2, do versículo 17 ao 20, ele mandou.
Eles olharam a terra, a medida da terra, a largura da terra. Se o povo lá era alto, se o povo era baixo, se era fraco, se era forte. E trouxeram um relato para Moisés. Eu não vou entrar nos detalhes desse acontecimento, mas sim no que foi feito. Lá em Josué capítulo 2, versículo 1, ele envia espias para espiar Jericó, para ver como era Jericó antes de entrar lá dentro. No versículo 23 eles voltaram e trouxeram todo o relatório para Josué. Então nós sabemos que nós temos que conhecer até que ponto o inimigo pode agir, para saber quando é que ele está armando alguma coisa contra a nossa vida. Gênesis 3, acontece algo tremendo. A maneira de como Satanás enganou a Eva, capítulo 3 de Gênesis, o momento em que Eva estava sozinha, primeiro ele plantou a dúvida no coração de Eva. Primeiro ele não tinha nada para induzi-la ao erro. Não existia algo para que ele viesse induzi-la ao erro. O que é que ele fez? Ele plantou algo nela. Você está entendendo? Que você precisa de conhecer as estratégias do inimigo para poder saber como ele atua. Ninguém consegue fazer um remédio para uma doença se não conhecer o veneno do inimigo. É dali que vem o antídoto. Então primeiro ele plantou uma dúvida. Primeiro ele fez, olha, tá vendo aquela árvore? Ele falou daquela árvore, porque Deus não quer que você coma, porque se você comer você vai ser como Deus. E ficou ali plantando, olha, mas foi assim que Deus disse que você não pode comer, é porque Deus não quer que você seja como Ele. E ficou falando até que aquilo entrou no coração de Eva. E quando aquilo entra no coração de Eva, ela olha para aquela árvore, ela vê que aquela árvore era agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Ela tomou e comeu e deu para Adão, e Adão comeu, e os olhos de ambos se abriram, o pecado entrou no mundo e o homem passou a morrer. E nos encontramos nessa situação e fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Mas olha o estrago que o pecado fez. Primeira coisa que Satanás fez foi plantar uma semente maligna no coração de Eva. Às vezes você pode não entender, mas o inimigo tantas vezes ele planta a dúvida no coração da pessoa, para depois usar aquilo que ele plantou para jogar a pessoa contra a vontade de Deus. Você consegue compreender que é desta maneira que Satanás faz nos tempos de hoje? Ou tudo aquilo que alguém fala, você pensa, é a pessoa que está falando, ela pode estar sendo usada pelo diabo. Ou tudo aquilo que alguém encosta em você e te fala contra Deus, contra as coisas de Deus, você acha que aquilo ali é só coisa humana? Você acha que aquilo ali é algo contra o pastor somente? Ou contra a pastora porque não gosta da igreja somente? Porque não gosta do pastor? Porque não gosta do evangelista da igreja? Porque não vai muito com a cara de não sei quem? Você acha que é algo somente isso? Não. De fato, é uma obra do inimigo. Quando o diabo quer destruir, por exemplo, uma família, o que você acha que ele faz? Ele procura um momento em que um dos dois estão sozinhos, um momento em que o homem está só, ou um momento em que a mulher está sozinha, e aí ele vai aparecer ali e ele vai plantar as suas dúvidas. Ele precisa de algo. Ele não pode usar uma coisa que ele não tem na pessoa. Ele precisa de algo que lhe dá o poder, como um controle remoto, né? Que tem um controle sobre aquele objeto. Ora, se você não tem algo lá, como você vai controlar? Ele precisa que você dê espaço para ele. Ele precisa que você aceite as palavras dele e que a dúvida venha a ser plantada. Uma vez que ele plantou, aí ele começa a dar soluções para aquilo que ele mesmo plantou.
Primeiro se inventa o problema. A estratégia do inimigo é essa. Inventa-se o problema, né? E depois ele dá a solução para o problema, entre aspas, né? O momento em que a pessoa está só, o momento em que o marido está sozinho, o momento em que o filho está sozinho, ele aparece naquela hora, muitas vezes ali, através de pessoas, né? A hora que a pessoa está chateada com algo, quando terminou de ter uma discussão em casa, e aí ele vem com as suas falas, com as suas conversas, para tentar destruir os casamentos, para tentar destruir a família, para tentar lançar os jovens nas drogas. Tudo isso, primeiro ele vai plantar um desejo. Ele coloca dentro da pessoa algo que ele possa usar. Esta pregação tem o objetivo de desmascarar Satanás, conhecendo o inimigo. Seria, na verdade, um título muito bom para essa palavra, ou, né, conhecendo as estratégias do inimigo. Porque nós olhamos e nós vemos, queridos, que ele age desta forma e o cristão muitas vezes não sabe. Naquela época ele não tinha tecnologia, ele não tinha a televisão, ele não tinha o celular. O que ele tinha, ele usou as palavras que ele tinha naquele momento. Agora nós precisamos de parar para pensar quantas e quantas estratégias que o inimigo tem para destruir as famílias. São muitas estratégias que ele tem. Ele usa pessoas que estão próximas de nós. Uma das estratégias do diabo é essa: usar pessoas que estão perto de você. Afinal de contas, como que ele vai conseguir ter acesso à tua vida, acesso aos teus ouvidos, se ele não usar pessoas que estão perto de você? Quando você quer entrar dentro de uma empresa, na maioria das vezes você usa uma cunha. O que é isso? Alguém que está dentro da empresa, algum amigo que você tem lá dentro, que vai pegar teu currículo e vai levar para o chefe. Sempre você quer chegar a um ponto, você vai usar coisas próximas àquilo, porque se você está usando alguma coisa próxima, você está mais perto do alvo. Então ele usa pessoas que estão perto de você. Eva, ela era mulher de Adão. Ele não podia chegar diretamente no homem, porque quem pecou foi Adão. Enquanto Eva come do fruto, embora ela tenha desobedecido, o cabeça do lar era Adão. Enquanto Adão não comeu, os olhos de ambos não se abriram. Eles não perceberam que estava nu. Não houve isso, só quando Adão comeu do fruto é que então o pecado entrou e os olhos de ambos se abriram. Por quê? Porque o objetivo era Adão, mas o mais próximo de Adão era Eva. Então ele usou a Eva. E essa estratégia de Satanás continua sendo usada até hoje. Se você parar para pensar, queridos, Pedro estava próximo de Jesus. Mateus 16, 23, Pedro fala para Jesus: não, mestre, não deixa acontecer isso contigo. Logo quando Jesus estava perto de ser sacrificado e de nos resgatar da maldição do pecado, da maldição da lei, nós estávamos ali, né? Naquele momento estava muito próximo de acontecer. E o próprio Pedro, que andou com Jesus, disse: não, mestre, não deixa acontecer isso contigo, mestre. Não deixa. Tenha pena de ti mesmo. O que é que Jesus falou para Pedro, hein? Vem cá, Pedro, que eu vou te explicar para você entender porque que eu preciso fazer isso. Não, ele falou: aparta-te de mim, Satanás. Porque o diabo estava usando Pedro, que era muito próximo de Jesus, para tentar com que Jesus desistisse do plano de salvar a humanidade. Basta você olhar. Olha, o diabo usou a mulher de Jó para falar para Jó: amaldiçoa Deus e morre. Usou os amigos de Jó para ficar ali falando: Jó, você é culpado disso, Jó, confessa o teu pecado, Jó, porque não tem maldição sem causa, Jó. Tudo para fazer com que a prova de Jó se tornasse muito mais difícil do que já estava acontecendo. Ele sempre vai usar pessoas que estão sempre próximas, né? Pessoas que estão perto. Ora, os irmãos de José que jogaram ele dentro de uma cova, os irmãos de José que venderam ele para o Egito.
Acã estava dentro do exército de Josué. Você pensa que a única batalha que Josué perdeu não foi quando o inimigo estava fora do seu exército, foi quando o inimigo estava dentro do seu exército, que foi Acã. Então nós temos que parar para pensar que todas as estratégias de Satanás são sempre as mesmas estratégias. É sempre da mesma forma. E é interessante que ele costuma atacar as pessoas quando a pessoa está perto de conseguir vencer. Escute bem, está com luta, você está com batalha, a sua vida, você está sofrendo perseguição, está sentindo peso espiritual, uma guerra contra a tua vida, sabe por quê? Porque você está próximo de alcançar a sua vitória, se você é um cristão fiel. Se você é um cristão que obedece a Deus, que tem compromisso com Deus, então eu vou dizer para você, olha, a tua vitória pode estar mais próxima do que você imagina. E é por isso que o inimigo tem se levantado tanto contra a tua vida, porque todas as vezes que nós estamos perto de alcançar, todas as vezes, o inimigo se levanta. Basta você parar para ver que sempre quando estamos próximos, né, Jesus estava perto de concluir a salvação, Pedro foi usado por Satanás naquela hora. E é interessante, queridos, nós pararmos para pensar que quando nós estamos procurando alguma coisa, né? Nós estamos atrás de algo para a nossa vida, quando nós estamos correndo atrás de alguma coisa para nós, algo que até muitas vezes são bênçãos, né? Coisas que vão melhorar a nossa vida, que vão ser bênção para a nossa família, o diabo sempre aparece com algo muito parecido com aquilo que nós estamos procurando. E o cristão que é carnal, ele não percebe isso. Ele aparece sempre com alguma coisa que parece ser a solução do teu problema. E o cristão que é carnal, aquele que é carnal, ele abraça na hora. Ele abraça, ele não entende, o pastor vai ser usado por Deus para tentar alertá-lo, tá? Irmãos em Cristo que são cheios do Espírito vão falar, cuidado, vigia, estou sentindo que esse negócio não é de Deus, e ele não consegue perceber, por quê? Porque é um cristão, um crente carnal, não percebe, porque não tem leitura de Bíblia, porque não conhece as Escrituras, porque não conhece o inimigo, porque está dentro de um campo de batalha e não sabe nem manejar as suas ferramentas, as suas armas espirituais. Toda vez que nós estamos precisando de alguma coisa, ele aparece normalmente com algo muito parecido com aquilo que nós estávamos procurando. É impressionante. Se você olhar para Mateus capítulo de número 4, quando fala que Jesus, ele foi tentado por Satanás, e a prova de Jesus, queridos, né, foi 40 dias também e 40 noites sem comer. Então, depois de 40 dias e 40 noites, a palavra do Senhor diz que ele teve fome. Teve fome. Mateus 4:2. O que é que o diabo lhe oferece quando ele teve fome? O que é que ele lhe sugere, na verdade? O que ele sugere? Vai descansar agora, Jesus. Vai tirar férias. Não. Transforma essas pedras em pães. É impressionante, né? Porque Jesus, ele era o Messias e ele veio para reinar entre o povo de Israel, ou seja, ele veio para ter um reino de poder. Então o diabo transporta Jesus ao pináculo do templo, né? Ali ele fala, olha, se lança daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que não tropece alguma pedra, mas o Senhor disse, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo de número
8 diz que transportou a um monte muito alto, mostrou os reinos da terra, a sua glória, e disse: olha, se prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Tudo coisas relacionadas ao ministério de Jesus. Porque Jesus estava com fome, transforma as pedras em pães. Às vezes pode ser que você está procurando serviço, você está sem serviço. Pode ser que você já está uns 2 meses sem trabalhar, só de repente alguém da tua casa está trabalhando, as coisas são difíceis de uma maneira financeira para você, e o diabo aparece com um serviço, com uma porta, que você vai ganhar muito bem, porém você não vai conseguir mais ir para a casa do Senhor. Ele aparece com algo que parece ser a solução do teu problema. Parece ser algo que de fato é uma coisa de Deus. Olha só, uma bênção, eu vou ganhar tão bem, eu nunca ganhei tão bem assim. Só que eu não vou poder mais ir na igreja, porque o horário não bate, não coincide com a igreja. Então a pessoa fala: não, isso aqui é obra de Deus. Agora eu vou poder comprar um carro, agora eu vou poder pagar o aluguel, vai sobrar dinheiro, vou poder tirar umas férias, agora eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque agora eu vou ter dinheiro, eu vou ganhar melhor, vou ter um ganho, eu vou ganhar mais do que eu ganhava. Não percebe que é um laço, não percebe que aquilo ali vai tirar você da comunhão com Deus, não percebe que aquilo vai te afastar dos caminhos do Senhor, e não tem discernimento. Por quê? Porque é um crente carnal. Para um crente carnal, o mundo espiritual não existe. O diabo quer que a pessoa não acredite nem que ele existe, a princípio. O inimigo quer que a pessoa nem venha acreditar que ele existe, né? É tudo que ele quer. Olha, não acredito que eu existo, não. E que o inferno é aqui na terra, que aqui se faz, aqui se paga, né? E que ele não atua em nada, que tudo é o homem mesmo que está falando. É assim que o inimigo quer que você pense, que você não pense no mundo espiritual. Quando eu olho para essa passagem, eu fico pensando: o crente que é cristão, que é espiritual, ele para, ele ora, ele busca de Deus para saber se aquele serviço é de Deus, para saber se aquele emprego provém da parte do Senhor, para saber se aquilo ali não vai esfriá-lo, né? Se é de Deus, tem que ser bênção. Como pode ser bênção na vida financeira e maldição na vida espiritual? Ele vai parar, ele vai pesar, ele vai pensar, ele vai orar, e ele vai tomar a decisão certa. Por quê? Porque ele não pode ser enganado. Porque Jesus disse que, se possível for, enganaria os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Mas não há como enganar uma pessoa que está no caminho de Deus. Por quê? Porque ela tem um espírito da verdade, que lhe revela todas as coisas. Aquilo que Deus quer que seja revelado. Agora pare e pensa, né? Todas as estratégias do inimigo não são coisas novas, tá? Porque se a pessoa está numa luta na vida financeira, aparece algo para tentar tirá-lo dessa forma. Se a pessoa por acaso está tendo briga no casamento, aparece alguém para tentar conquistar aquela pessoa, para cometer um adultério, por exemplo, né? Se a pessoa está vivendo uma tristeza e tribulação, aparece alguém oferecendo bebida, oferecendo droga, uma falsa alegria, para querer tirar aquela pessoa, né, do propósito que Deus tem na vida dela, para que ela se afunde mais ainda. Sempre vai aparecer com algo que parece ser a solução do teu problema, mas não é. Quando eu olho também para a palavra do Senhor, eu vejo, né, que quando o inimigo ele queria invadir a terra de Israel, e às vezes outros lugares, o que ele fazia? Ele cercava aquela terra, e aquela terra, então não entrava comida, barrava o comércio. Às vezes a água ficava do lado de fora dos muros da cidade, e o inimigo tomava conta do poço, tá? Então começava a ter escassez de água, não tinha comida. Então a pessoa enfraquecendo, e não buscava a presença de Deus, e enfraquecendo, e o inimigo esperava pacientemente. E quando ele estava fraco, aquele povo estava fraco, enfraquecido, sem força, então o inimigo invadia e tomava conta de tudo.
Jesus disse em Mateus 4, versículo de número 4, que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, viverá o homem. Ora, queridos, se o homem não vai viver só de pão, mas vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, então uma pessoa que está vivendo uma perrenga financeira, que está vivendo um aperto, porque às vezes o inimigo, segundo a permissão de Deus, que Deus pode dar uma permissão, ele cerca a pessoa na parte financeira, começa a querer estreitar a pessoa com um problema dentro do lar, e ele começa a cercar ali, e a pessoa deve buscar mais a Deus, deve buscar mais a presença de Deus e se permanecer forte, mas muitas vezes a pessoa vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo e não busca Deus, e quando a pessoa está fraquinha, o inimigo vem e arrebenta com tudo. As estratégias do inimigo não são estratégias novas, são antigas. Uma leitura nas Escrituras e você vai conhecer a maneira dele agir, para que você possa ser uma pessoa espiritual, enxergar e ver o que está acontecendo. Queridos, eu me lembro, de uma passagem, lógico que isso já estava predito por Deus, já estava predito pelo próprio Deus, mas eu me lembro dessa passagem que está em Gênesis, de quando aconteceu de Esaú, ele chegar cansado do campo. Ele era um homem de campo, ele saía para caçar, Ele chegou cansadíssimo, do campo. E quando ele chega no capítulo 27 de Gênesis, ele encontra Jacó naquela hora, e Jacó está com um prato de lentilha, ali do versículo de número 30 adiante. Ele chega morrendo de tanto cansaço, e Jacó está com um prato de lentilha, esperando para que ele trocasse a sua primogenitura pelo prato de lentilha. E aquilo foi uma das coisas que desagradou a Deus, e Hebreus diz que ele era profano por causa disso, que ele desprezou a bênção da primogenitura. Você compreende? Ele foi rejeitado por Deus. Às vezes a pessoa despreza a parte espiritual. Quando você está cansado de alguma coisa, quando você está cansado do casamento, está cansado, talvez de problema familiar, ou seja, da falta de atenção que teu pai não dá para você, que a tua mãe não dá para você, ou que teu esposo não dá para você, ou que a tua esposa não concede a você. Às vezes você está cansado e o inimigo aparece exatamente nesta hora com algo que parece que vai saciar esse sentimento que você tem, e você acaba aceitando, achando que aquilo ali vai ser a tua solução, e acaba sendo a tua ruína. As estratégias de Satanás não são coisas novas, mas o cristão tem que se tornar muitas vezes carnal. Ele não para pensar no mundo espiritual, ele não para pensar, isso pode ser uma obra de Satanás, pode ser obra do inimigo. O diabo muitas vezes, ele rouba a semente, a pessoa escuta a palavra aqui, e o diabo tenta roubar a palavra. Mateus 13, do versículo 18 ao 19, Jesus disse que aquelas aves que vinham e roubavam a semente, eram aquelas pessoas que não entendiam, que não tinham a compreensão das Escrituras do jeito correto, porque são pessoas que se distraem, que perdem a sua atenção, que ficam viajando na hora da pregação da palavra, que não vê a hora de terminar a pregação, que consegue ler páginas da internet inteiras, histórias e mais histórias que são mandadas pelo Facebook, e não consegue prestar atenção em 40 minutos de ministração, que vivem bebendo água toda hora, levanta para beber água toda hora, para ir no banheiro toda hora, não consegue ficar meia hora sem poder ir no banheiro, sem poder tomar um copo de água, parece que está num deserto e que não tem água há uma semana. Aí não compreende as Escrituras, e o diabo é roubador de semente. Pois você pergunta, o que foi pregado tal dia? O que foi pregado mesmo? Foi pregado o quê? Você não prestou atenção em nada.
Não adiantou nada, você ficou ali, não prestou atenção. E aí? Como que a palavra pode fazer efeito? Crentes carnais, pessoas que não param para pensar no mundo espiritual. Queridos, quando nós olhamos essas estratégias de Satanás, que não são coisas novas, ele sempre continua a fazer da mesma forma, da mesma maneira, né? A pessoa não percebe, ela começa a cair nas armadilhas do inimigo. O crente precisa ser espiritual, ele precisa de orar, ele precisa de buscar a presença de Deus, ele precisa de ler a Bíblia, ele precisa de conhecer as Escrituras. Quando nós olhamos uma outra estratégia do inimigo, sabe o que é? Ele complica o Evangelho. O diabo, uma outra estratégia que Satanás tem para combater a igreja, ele complica o Evangelho. Complica o Evangelho de uma forma que você não tem noção. Ele faz uma complicação. O apóstolo Paulo fala que isso são uma das suas artimanhas, tá? 2 Coríntios, capítulo de número 11, diz: mas temo que, como assim a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele complica o Evangelho, porque o Evangelho é acreditar em Jesus e seguir a Jesus, arrepender-se dos seus pecados e ter frutos de arrependimento. Não é ficar triste porque pecou, não é ficar desapontado consigo mesmo. Não adianta eu chorar aqui na igreja porque eu errei e amanhã eu estou errando de novo, mas sim é dar frutos de arrependimento. É como Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério: vai, ele perdoou, mas ele falou: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Agora o diabo, ele complica o Evangelho, né? Ao invés de ser pregado que a pessoa deve se converter a Cristo, né? Deve confessá-lo diante de testemunhas, como seu único Senhor e Salvador. E esse confessar é no seu dia a dia, é dentro da sua empresa, é dentro da tua escola, é entre os seus familiares, confessando, demonstrando que você é de fato uma pessoa cristã, através das suas atitudes, seu sofrimento, de ser separado, né? Uma pessoa santa. Tudo isso que, conforme diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: sejais santo, assim como é santo aquele que vos chamou, em todo o vosso procedimento, a vossa maneira de viver. Mas a complicação do Evangelho que Satanás coloca é cheio de modismos. Olha, não é simples chegar em alguém e falar: olha, você crê que Jesus Cristo é o único que pode salvar? Que Ele é o único, né, que viveu uma vida perfeita e Ele pode então salvar-nos? Ele é o único que venceu a morte, Ele é o único que ressuscitou, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você tem que ter comunhão com Ele, você deve renunciar ao pecado, você deve ter comunhão com Ele, deve arrepender dos seus pecados, orar só a Ele, você deve viver para Ele agora, de hoje em diante. Sabe, não é complicado, é difícil, mas é simples. Mas é difícil. Agora, a complicação do Evangelho, ela tira toda a responsabilidade da obediência e ela passa a ter a responsabilidade da compra do Evangelho. Comprar o Evangelho, né? Passar por rituais, passar debaixo de panos ungidos, passar em batentes de porta que foram ungidos, passar em tapetes de sal, a promessa da vitória se você fizer isso, sabe? É você levar o azeite de Israel para a tua casa, é você ungir o teu carro com o azeite de Israel, é você ungir os teus filhos com o azeite de Israel, é você estourar a bexiga com o sopro do ungido do ministro dentro dos cômodos da sua casa. Tudo isso, né? Claro que você vai ter que dar dinheiro, você vai ter que dar ofertas de 600, ofertas de 900, ofertas de 500, mas não há a menção do Evangelho.
Não diz que você tem que perdoar teu próximo, que você deve orar, que você deve ler a Bíblia, que você deve se consagrar a Deus, que você deve ter compromisso com Deus, compromisso com horário, né? Não diz nada disso. A única coisa, você leva o objeto ungido, você põe na sua carteira, você põe no teu comércio, você passa a vassoura da perdição na tua casa, vassoura ungida, você unge a sola do teu sapato e vai tudo dar certo na tua vida. Não se fala do Evangelho. Essas complicações, sabe de onde vem essas complicações? Da macumbaria. Lá é cheio de rituais, onde a pessoa vai lá e o macumbeiro fala: você vai ter que cuidar dessa bonequinha aqui durante 7 sexta-feira. Você vai ter que tomar banho de sal durante 10 dias. Ou alguma coisa parecida com isso. É dali que vem todo esse ritualismo. O diabo, ele complica o Evangelho. Ele vem, ele traz o seu sincretismo. Ele mistura essas coisas. Enquanto o apóstolo Paulo fala: olha, é simples. É difícil, mas é simples. Eu não preciso de fazer barganha com Deus. A igreja não é feira do rolo. Está parecendo para muitos que é. Eu vou lá para trocar com Deus. Eu vou lá para dar meu 13º para Deus. Deus vai me dar uma casa. Eu vou lá para dar 500 reais para Deus e Deus vai fazer uma obra na minha empresa. É uma barganha. É uma barganha, troca, feira do rolo. O diabo complica o Evangelho. Escuta bem, queridos. Quando o apóstolo Paulo fala que temia que isso fosse acontecer, isso já está acontecendo. E no versículo 14 ele diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura. Você não tem que dar seu dinheiro, você não tem que dar 500, que dar 800, que dar seu 13º, que dar dízimo triplo. O que você tem que fazer é se converter de verdade, é viver para Deus, é viver uma vida em santidade, é ser separado para Deus, é ter uma vida de oração, é perdoar o teu próximo. Aquele perdão que você não quer liberar, você tem que liberar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se você não perdoar, Jesus falou assim: não perdoais aos homens as vossas ofensas, também o Pai não vos perdoará. A princípio é assim que nós falamos para Deus: perdoai-nos assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Mas todo esse ritualismo, ele desvia o foco da pessoa do que se deve ser feito. O diabo muda o nome das coisas, né? Novela, não é novela. Novela, na verdade, que deveria ser chamado muitas vezes de prostituição, agora é chamado de teatro, tá? Talvez pode ser que alguém faça alguma coisa parecido com uma novela, até para dar um ensinamento bíblico, não sei lá, um teatro, né? Um teatro. Agora eu estou dizendo dessas novelas que você vê por aí, que são colocadas exatamente também no horário de culto. Novelas que você vê nada de Deus, onde as mulheres beijam homens que não são seus maridos, onde maridos beijam mulheres. Em cada novela ele beija uma mulher diferente, né? Cena de cama, por exemplo, que existe com mulheres que não são suas mulheres, não são suas esposas. E eu imagino, será que um homem, imagine você, sua esposa falar: olha, eu vou beijar um homem aqui, mas é a minha profissão, tá? Olha, eu vou beijar essa mulher aqui, mas é o meu trabalho. A Bíblia não chama isso de profissão, a Bíblia chama isso de prostituição. Agora, ele muda o nome das coisas, né? O adultério, por exemplo, muitas vezes sendo cometido, a prostituição dentro da igreja, agora o nome é namorar. Não é assumir compromisso com alguém, é namorar. Estou namorando com alguém, né? E nesse namoro, o jovem beija a jovem, tem sexo antes do casamento, e aquilo ali é um namoro. Não é um namoro, é uma prostituição. Mas o diabo muda o nome das coisas. Ele tem a mania de mudar o nome do pecado. O pecado agora passou a ter nome. Por causa do quê? O diabo faz esse tipo de coisa. Ele pega as coisas do mundo e ele convence a igreja que a igreja não vai ser o suficiente
somente ter a presença do Espírito Santo, conforme a igreja primitiva, orações, tá? Pregação da palavra, estudo bíblico, né? Olha, não, isso não é o suficiente. Então ele pega as coisas do mundo. Olha, tem que pôr a baladinha gospel, olha, tem que colocar arraial gospel, tem que colocar festa fantasia. Olha, sabe aquela festa do Halloween? Vamos pôr a Aleluim. Ele muda o nome, então põe Aleluim. Todo mundo ali vestido mais ou menos no mesmo traje, mas agora é uma coisa que eles falam que é para Deus, né? Discoteca de Jeová, tudo quanto é tipo festa brega, sabe? Festa do ridículo, as coisas que estão lá fora. Meu Deus não é Deus do ridículo. Ele muda o nome das coisas, ele dá uma gospiada no negócio e engana a igreja. Igrejas carnais, crentes carnais, que não são espirituais e não conseguem ver que isso é o dedo de Satanás se voltando contra a igreja, querendo destruir a igreja, querendo esfriar a igreja, fazer com que a igreja não busque mais a presença de Deus como buscavam-se antigamente. Nós olhamos e vemos, queridos, que as brechas, ele age em cima da brecha. Por quê? Porque ele é acusador, tá? Acusador. Em 1 Crônicas 21:1, Satanás incitou Davi a contar o povo fora da direção de Deus. Por quê? Ele queria fazer como fez com Eva. Primeiro ele incitou a Eva a comer do fruto. Por quê? Primeiro incitou a Eva a desejar o fruto, depois ele fez ela comer. Aqui, Satanás, em 1 Crônicas 21, ele incitou Davi a contar o povo. Isso desagradou a Deus. No versículo 7 diz que então isso desagradou a Deus. E no versículo 12, Deus propôs 3 coisas para Davi: ou 3 anos de fome, ou 3 meses fosse perseguido pelos seus adversários, ou 3 dias a peste do Senhor, a espada do Senhor, né, viesse sobre a cidade de Israel, ou seja, a terra de Israel. E 70.000 homens, no versículo 14, morreram por causa disso. Ele é acusador, e quando ele não tem algo, ele inventa alguma coisa, ele te induz a fazer alguma coisa para querer te acusar diante de Deus. E Deus é justo, Deus é santo, e Deus, para não manchar a tua santidade, ele tem que ceder. Quando Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sabe, naquele momento havia uma dívida a ser paga. Jesus não pode, Deus não pode dar um jeitinho brasileiro, meu filho. Ele tem que ser pago o preço do pecado. Então o diabo sabe que Deus não mancha a tua santidade, que Deus é um Deus de justiça. Se você parar para pensar, olha para o dilúvio, quantas pessoas morreram no dilúvio por causa do pecado, porque toda a carne havia se corrompido. No capítulo 6 de Gênesis, e diz que mesmo assim a ira de Deus não foi aplacada. A ira de Deus só foi aplacada quando Cristo foi oferecido como cordeiro imaculado, santo pela humanidade. O inimigo sabe que Deus, ele é o justo juiz. Quando nós paramos para pensar, ele faz o que? Ele usa de acusação. Davi conta o povo, Davi conta, ele convence Davi a contar, vem a ira de Deus. Às vezes ele olha para você e fala: o que eu posso fazer essa pessoa fazer? Já que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, o que eu posso fazer ela desejar? O que eu posso fazer essa pessoa cometer para que venha existir uma brecha sobre a vida dela? E aí Deus é justo, aí eu posso acusar. Em Zacarias 3, do versículo 1 ao 4, nós vemos uma cena tremenda acerca da acusação de Satanás contra uma pessoa, né? Zacarias 3 diz assim, em Zacarias 3 diz assim: me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe essas vestes sujas. E lhe disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. O pecado, diz, do sacerdote Josué foi perdoado, mas ele recebeu um alerta de Deus ali.
Agora veja como que é que o diabo faz. É tipo uma demanda legal, né? Uma acusação. É tipo uma audiência que existe ali. Naquele momento ele acusa como um advogado. Ele acusa os crentes. Ele primeiro faz a pessoa desejar algo. Ele induz, ele oferece alguma coisa, segundo a sua própria vontade, segundo a tua própria fraqueza. E depois ele vai querer te acusar diante de Deus. O cristão que é espiritual, ele não vai cair nas artimanhas do inimigo. Ele vai ficar atento às coisas que acontecem. Ele vai ficar atento às palavras que ele ouve. Ele vai ficar atento a tudo isso, para que ele não venha cair nas armadas, nas ciladas de Satanás. Quando nós olhamos em Jó 3:25, outra estratégia de Satanás é o quê? A estratégia dele é usar as palavras. Jó passou por uma prova muito difícil. Jó era um homem íntegro e reto. Não tinha homem como Jó na terra. Mas houve algo que Jó falou, que o diabo catou. E o cristão, muitas vezes, não para pensar nas coisas que fala. Jó 3:25, Jó fala: e o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Aquilo era algo que Jó já tinha medo. Era algo que Jó temia acontecer. Jó levantava de madrugada. Jó oferecia sacrifício segundo cada um dos seus filhos. Pedia perdão até por pecados que ele poderia vir a cometer. Jó temia que tudo aquilo viesse a acontecer. E o inimigo sabia. Quando o inimigo sobe diante de Deus ali, e ele pede permissão para tocar em Jó, ele sabia que Jó temia com que aquilo viesse a acontecer, e pudesse ser que aquilo tirasse Jó da presença de Deus, mas não tirou. Portanto, quando Deus permite que algo aconteça em nossa vida, é para que o inimigo venha a ser envergonhado. E ainda que pareça que é o teu fim, se você permanecer na presença de Deus, fique sabendo que Deus vai restituir tudo isso em dobro. Mas a palavra que Jó falou, o inimigo pegou esta palavra e usou contra Jó. Às vezes a pessoa fala assim: olha, se acontecer mais uma vez eu desisto de tudo. Se acontecer mais uma vez alguma coisa eu me mato. Se acontecer assim eu não vou mais para a igreja. Se o pastor falar mais isso eu não vou mais para a casa do Senhor. E fica falando e o diabo vai catando. Opa, deixa eu anotar tudo isso aqui. Vou usar tudo isso contra. Ele falou que se eu fizer isso não vai mais para a igreja. Se eu conseguir fazer isso não vai mais para a casa do Senhor. Se conseguir fazer isso vai se matar e vai perder a salvação. E ele começa a usar aquilo contra a vida daquela pessoa, porque ele começa a ver: talvez eu tenha uma chance ali, talvez eu tenha uma chance de destruir aquela vida. E a pessoa não é carnal, né? São pessoas carnais. Deixa eu te falar uma coisa. A pregação vai ficando comprida, né? Mas eu quero te falar algo. Na realidade, usar da realidade, né? Se você tivesse diante do seu inimigo, se você soubesse que o teu inimigo está ouvindo, você está lá do campo se preparando para entrar na guerra e tem um inimigo ali do exército do seu inimigo, está lá, você falaria as suas fraquezas para ele? Você falaria o que poderia te derrubar para ele? Os seus pontos fracos para ele? Por que você libera tanta palavra no mundo espiritual, achando que Satanás não está ouvindo a sua conversa? Por quê? Porque eu quero te falar uma coisa. Estive conversando uma vez com um amigo, e ele falava para mim acerca de política, e eu falava: eu não gosto de conversar sobre política, eu não tenho. E ele falou acerca de uma pessoa, que aquela pessoa era uma pessoa que tinha pacto com Satanás. E eu falei: olha, não me interessa. E ele continuou com aquela conversa. E era um candidato da nossa cidade. E o que aconteceu foi que quando ele estava no culto, manifestou um demônio, e o demônio naquela pessoa abriu a boca da pessoa e falou para ele: o que você tem a ver com os meus candidatos? No outro dia, ele voltou correndo e me falou: lembra que eu estava conversando com você? Lembra que eu falei que tal fulano, o candidato tal, tem pacto com Satanás? Pois é, o inimigo estava ouvindo tudo que eu estava falando aqui, porque eu estive no culto ontem,
e manifestou um demônio numa mulher, e abriu a boca e falou contra a minha vida. O que eu tenho a ver com os candidatos dele? Eu falei, tá vendo? Por isso que eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas. Agora entenda uma coisa, o inimigo escuta você falando, olha, se acontecer isso eu desisto. Se acontecer isso eu me mato. Se acontecer isso eu acabo com tudo. O diabo vai anotando, olha, já tem todos os pontos fracos, porque saiu da boca da própria pessoa, agora vamos lutar contra ela. O que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, pedir misericórdia de Deus, pedir perdão para Deus, falar, Senhor, tira essas palavras do mundo do maligno, tira essas palavras do mundo espiritual, ó Pai, eu não aceito mais, meu Deus, ó Pai, eu não vou mais falar essas coisas, porque eu sei que o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, não vou desistir, não vou parar, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir da tua casa, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu chamado. Então, o inimigo escuta, ele fala, ixi, ali, ele pode tentar coisas, mas ele não tem a sua dica, ele não tem a sua instrução do que ele deve fazer, porque não saiu da tua boca. E Deus, quando ouve isso, Deus te dá mais força para vencer. Às vezes o cristão ele é tão carnal que ele não para pensar em nada disso. Ele vai falando qualquer coisa, ele vai, tudo que ele ouve ele acredita. É dessa maneira que ele acaba, vivendo, ok? Agora pensa numa coisa, queridos, que também eu quero dizer para você. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá uma guerra. Deus é quem peleja pela nossa vida. Deus é quem peleja pelo nosso casamento. Deus é quem peleja pela nossa vida espiritual. Deus é quem peleja pela vida dos nossos filhos. Deus é quem está lutando por isso. É Ele que vai na nossa frente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O diabo vai tentar de tudo quanto é forma. Ele vai tentar destruir. Ele vai tentar acabar com o teu casamento. Ele vai tentar... Tudo isso faz parte, do reino das trevas. Ele detesta os cristãos. Ele não gosta de crente. E ele vai tentar destruir. Mas a palavra do Senhor é muito clara acerca do poder de Deus. Por quê? Porque Jesus... No 1 de João 3,8 diz que veio para desfazer todas as obras de Satanás. Então se você parar para pensar, olha, eu não posso ser carnal, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que estar com Deus. Olha, não vai me assustar os ardes do inimigo. Eu sei que o diabo é sujo, eu sei que ele é cheio de artimanhas, eu sei que ele é astuto, Paulo fala das astutas ciladas de Satanás. Tudo isso eu sei, mas eu sei que o meu Deus, Ele esmaga a cabeça da serpente. Eu sei que eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. Eu sei que o meu Deus, Ele não perde batalha. Sabe, eu não vou lutar com a minha força, eu não vou bater a mão no peito e dizer, olha, eu tenho poder para vencê-lo, não. Mas o Senhor me concede, pelo poder do nome de Cristo, o Senhor me concede força, o Senhor me concede teu Espírito, para que eu venha discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, para que eu não venha ser enganado. Quando você se coloca, se lança totalmente nas mãos de Deus e confia em Deus, e ser um homem espiritual, isso é muito importante, para não sair da presença de Deus, você não vai perder a batalha. Outra coisa que é interessante nós pararmos para pensar, é que o inimigo ele quer ser adorado de tudo quanto é jeito. Ele não se conforma, ele quer ser adorado. Então, quando você olha, por exemplo, nos tempos atuais, uma multidão de pessoas em meio, a lugares que está tendo evento, vendo cantores gospel, você não vê a pregação do evangelho acontecendo ali. Eu não estou dizendo que isso acontece com todos. Eu cheguei a ver pessoas em eventos que falaram do nome de Jesus,
que oraram e que pregaram o evangelho da salvação, e os seus louvores foram uma bênção. Mas muitos não mencionaram o nome de Cristo. Os louvores eram mais para glorificar a carne, para alimentar a carne, do que glorificar e exaltar o nome de Deus. E as pessoas saíram dali infrutíferas no que diz respeito à palavra. Sabe por quê? Porque não houve pregação do evangelho. Se você olhar em Marcos 8:34, quando Jesus viu a multidão, ele falou: se alguém tomar a tua cruz e seguir após mim, se alguém quiser seguir após mim, tome a tua cruz e siga após mim, se quiser ser meu discípulo. A pregação era exposta para a multidão, né? Em João 6, versículo 53, nós vemos que Jesus começou a pregar duro. E no versículo 60, nós vemos que os discípulos não queriam mais andar com Jesus, uma multidão, tá? Do versículo 67 a 68, Jesus pergunta: vocês também não vão? Se dirigindo a palavra a Pedro, representando a todos os discípulos. A resposta é: para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, a multidão estava lá, mas foi pregado a palavra para aquela multidão. Em Atos 2, 38 a 41, quando Pedro tem ali quase uma multidão na sua frente, Pedro pregou: olha, arrependei-vos e sejam batizados, para que sejam apagados os vossos pecados. E quase 3.000 almas se converteram. Então nós olhamos e vemos que quando existia uma multidão, eles colocavam o que? O evangelho, a palavra como deve ser. E isso não tem acontecido hoje. Hoje, muitas vezes aquele cantor famoso tem uma multidão na sua frente e nem sequer se menciona que somente Cristo pode salvar. Às vezes nem mesmo os louvores falam isso. Não há oração, não há pregação, não há menção de que os ídolos não podem fazer coisa nenhuma, de que o paganismo vai levar pessoas para o inferno. Não há pregação do evangelho. Há, na verdade, mais uma adoração ao homem do que a Deus. Essas estratégias de Satanás não são estratégias novas. Sabe, um desafio aos cantores, né? Aqueles que não têm feito isso. Você tem pregado o evangelho para as pessoas, quando você tem uma multidão nas suas mãos, por algum tempo, que você tem a atenção dessa multidão e você tem um microfone em suas mãos, o que você tem falado para essa multidão? Você tem pregado o evangelho, tem falado que os ídolos não são coisa nenhuma, tem pregado de que somente Jesus Cristo é que pode salvar, que só oração a Ele é que é respondida, e que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, para que sejam pagados os seus pecados. Ele tem que ser batizado, ele tem que ter arrependimento, ele tem que ter uma vida com Deus. Ou você tem só cantado as suas músicas, pegado o seu dinheiro, e você tem ido embora para a tua casa, feliz com aquilo que você lucrou, vendendo o evangelho. As estratégias do inimigo não são estratégias novas, porque nós olhamos e vemos, queridos, que ele tem usado as mesmas coisas, tantas que usou nos tempos antigos, ele usa nos tempos atuais. Nós vemos, por exemplo, que ele se coloca no caminho de um homem de Deus, e quando muitas vezes nós falamos: olha, nós estamos tendo batalha, estamos tendo luta. Alguém pode pensar: mas se fosse Deus não teria as lutas. Como não teria as lutas? Ele se levantou contra o próprio Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6 adiante, ele fala das batalhas que tinha na vida dele. Por quê? Porque ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Olha o levantar do diabo contra a vida de Jó, porque Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Escute bem, quando o apóstolo Paulo estava pregando a palavra para o procônsul Sérgio Paulo, Elimas, o mágico, ele se levantou contra a pregação de Paulo para tentar impedir com que o evangelho chegasse aos ouvidos do procônsul.
Mas Deus deu a vitória. Aquele homem ficou cego. Aquele homem foi chamado por Paulo de filho de Satanás, que atrapalhava os retos caminhos do Senhor. O diabo tenta impedir o evangelho de chegar nos seus ouvidos, e ele sempre vai usar alguém que está perto de você. Olha para Elimas. Elimas estava perto do procônsul, perto dele, quando Paulo estava pregando. Ele tentou atrapalhar de ouvir, ele tentou chamar a atenção. Em 1 Tessalonicenses 2,18, o apóstolo Paulo fala assim, que ia ver os tessalonicenses, mas o que ele fala? Que o diabo se colocou no caminho dele para o impedir. Nós sabemos que há uma batalha, há uma guerra, e o cristão está dormindo. O cristão não conhece nem mesmo a atuação do inimigo, porque o diabo ele é sujo. Ele vai tentar de tudo quanto é forma que ele puder. Ele vai tentar de tudo quanto é jeito que ele puder, para tentar desviar a tua atenção. Êxodo 5, do versículo 7 ao 9, quando o faraó percebeu que o povo estava querendo sair para ir adorar a Deus, para buscar a presença de Deus, sair, deixar de ser escravo do Egito, o que foi que o faraó fez? Falou, olha, eu dava palha para esse povo, para usar como fibra, para segurar o tijolo. Agora eu não vou dar mais palha não. Agora eles vão ter que procurar a palha sozinho e fazer a mesma quantidade, porque eles estão muito pensativos. Eles precisam parar de pensar, eles têm que se ocupar, para ficar parando de ficar pensando de sair daqui e de seguir o Deus deles. Muitas vezes acontece isso com o cristão não está percebendo, sabe? O diabo arruma ocupações, ele quer distrair a tua cabeça, para que você não pense em Deus. Você fica o tempo inteiro mexendo no telefone celular, o tempo inteiro no Facebook, ocupado, pensando. Você nunca vai se retirar uma hora de oração, porque você vai pensar, vai que o WhatsApp toca, vai que o celular, alguém me chama, vai ter uma amiga que ia me chamar no Facebook. Você vai pensar, sabe, são tantas ocupações que podem ser parecidas com essa, e o diabo prende a atenção da pessoa e transforma a pessoa num zumbi. A pessoa passa a vegetar em torno daquilo. Enquanto ela fica pensando, ela não pensa em Deus. Enquanto ela fica ocupada, ela não vai ter tempo para ficar pensando em Deus. Escute bem, queridos, não há prova que não chegue no fim. Se você está sendo provado, está passando por dificuldades, está passando por lutas, fique sabendo que a tua prova vai ter fim, se você permanecer na presença de Deus. Apocalipse 2,10, o Senhor disse para o anjo da igreja de Esmirna que eles iam ter uma prova de 10 dias. Deveriam ser fiéis até a morte e receberiam a coroa da vida. Existe um tempo. Jesus foi provado 40 dias no deserto. Existia um tempo. Olha, nós sabemos que existe um tempo para tudo. A sua vitória está mais perto do que esteve ontem. Se você não sair da presença do Senhor, você vai chegar ao fim desta prova, vai chegar ao fim deste vale, vai chegar ao fim dessa caminhada no deserto. Mas se você sair da presença de Deus e não ouvir a voz de Deus e for um crente carnal, você pode morrer no vale, pode morrer no deserto. É preciso entender, é preciso compreender, queridos, que quem tem todo o poder é Deus. Tudo isso que eu disse a vocês, sabe por quê? Porque a igreja tem se tornado muito carnal, sabe? É claro que a vitória é do nosso Deus, é claro que o Senhor esmaga a cabeça da serpente, mas eu não posso desprezar as astutas ciladas de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, os ardis do inimigo, né? Não posso, eu não posso desprezar. Por quê? Porque eu sei que o inimigo, ele é sujo, né? Nós sabemos, queridos, que o diabo é astuto. Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo de número 6, do versículo 10 adiante, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra hostes das trevas. A batalha ainda existe. Nós não podemos desprezar a batalha. Nós não podemos desprezar que existe uma guerra contra a nossa vida, né? Mas sabemos que Deus é poderoso para nos dar a vitória. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor que Ele veio desfazer
todas as obras do diabo. O diabo é sujo, ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a única maneira de nós vencermos os árdios, vencermos as astutas ciladas, não sermos enganados pelas coisas que ele coloca muitas vezes em forma de algo que parece ser bom, é se nós estarmos na presença de Deus. Romanos 6, 16, 20 diz que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Em breve. Em 2 Tessalonicenses 2,8 diz que o Senhor vai desfazer até o ínico com um assopro da sua boca. O poder todo pertence ao Senhor, a Deus, é a Ele que pertence. Você tem que parar para pensar agora. Primeiro, a batalha existe, o inimigo é sujo, ele vai agir segundo a permissão de Deus, e nós precisamos de estar atento para não ser enganado pelo inimigo. Às vezes ele vai pedir permissão, como aconteceu no caso de Jó, e você vai se manter firme, como eu acabei de ler, no caso do anjo da igreja de Esmirna, uma provação de 10 dias, o diabo ia lançar algum deles dentro da cadeia, da prisão. O Senhor falou, ser fiel. Quando o Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo, em Mateus 4, Jesus foi, mas diz, o Espírito conduziu, o Espírito estava com ele. E Deus permitir que você venha passar por alguma provação, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Você não vai pelejar com o seu espírito, com a sua própria vida, com o seu poder humano, porque senão você já era. Você vai pelejar pelo poder de Deus. Escute bem, queridos, nós sabemos que a vitória é nossa, está nas nossas mãos, mas o cristão não pode ser um crente carnal, um crente que despreza as coisas espirituais, que não para pensar, olha, isso foi obra do inimigo, não consegue perceber a atuação do diabo, tentando te enganar, tentando te tirar da presença de Deus, não tem um discernimento. Um crente carnal, né, é aquele que está dentro da guerra, do campo de batalha, não sabe manejar as ferramentas, não sabe manejar as armas espirituais, não conhece o território que está, não conhece nem mesmo até que ponto o inimigo pode ir. A palavra do Senhor é muito clara, em Mateus, capítulo de número 4, quando no versículo 10, após a aprovação, o Senhor falou, vai-te Satanás, e ele teve que ir. Por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade. Existe uma autoridade dada por Deus em nossa vida, mas o cristão muitas vezes ele não sabe. O cristão muitas vezes ele não tem, de forma alguma, ele não sabe, ele não tem o conhecimento das Escrituras, ele não sabe nem como lidar numa batalha espiritual. Escute bem, Filipenses 4,6 diz, não andeis inquietos por coisa alguma, antes, sobretudo, as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus pela oração e a ação de súplica e por oração de graça, por ação de graça. Deus sabe o que você está passando, mas você tem que orar. Você tem que colocar isso diante de Deus. Tem que conhecer as Escrituras. O Senhor nos deu o poder. Ele nos concedeu o poder. Quando nós olhamos, né, as Escrituras e vemos que o inimigo age debaixo de brecha, você vai orar, mas a brecha está lá. Então ele vai vencer esta guerra contra a tua vida. Por quê? Porque você tem uma brecha que você tem que tirar. Mas quando você tira essa brecha, então o justo juiz, ele pode operar através da tua vida. Ele pode operar, ele pode te dar a vitória. Em Lucas 10, versículo de número 19, diz, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é para quem? Isso é para os discípulos do Senhor. É para aqueles que têm parte com Ele. Contra toda a força do inimigo, o Senhor disse que dá poder. Quando o Senhor estava no Getsemane, Ele disse, olha, eu poderia orar ao meu Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjo. Um só anjo faz um estrago. Imagina 12 legiões de anjos. Você está compreendendo o poder de Deus? Olha, um anjo só
Um anjo só, se não me falha a memória, passou a espada do exército do rei da Síria, Senaqueribe, foi 185 mil mortos. Um só. Você imagina 12 legiões de anjos. Queridos, o poder foi concedido à igreja, né? O capítulo 10 de Mateus, ok? Versículo 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O Senhor nos concedeu o poder. Foi dado poder à igreja, mas a igreja muitas vezes não sabe nem como usar. E às vezes usa algo que está travado. Por quê? Por causa da brecha. É como se você pegasse uma metralhadora, né? Um fuzil R-15, uma poderosa arma de guerra, mas ela não vai atirar. Por quê? Porque existe uma trava que você não consegue destravar. É como se você... Isso é a mesma coisa, alguém que tem o poder, mas o pecado está impedindo, está barrando o poder que ele tem. Por quê? Porque Deus não vai liberar esse poder, sendo que existe uma brecha, porque Deus é justo, né? Em Marcos capítulo de número 16, foi dado o poder, versículo de número 17, tá? Marcos 16, 17, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, há poder. Ele nos concedeu o poder. Quem tem todo o poder é Deus. Deus é que tem todo o poder. Mas o cristão precisa aprender a como ele deve estar, qual a sua condição para manejar as ferramentas. O cristão precisa conhecer. Às vezes aquele que despreza totalmente: não, nós já vencemos, a vitória de Deus, e não presta atenção no que fala, nem no que ouve, nem no que faz. E aquele que vive em torno de batalha espiritual, que acha que tudo é Satanás. O rádio não quer funcionar, aí acho que é o diabo, unge o rádio, né? Dá as voltas lá, igual foi dado em Jericó, do rádio. Aí alguém fala: você não ligou o rádio na energia. Tem gente que acha que tudo é o diabo, que se alguém errou, também é só o diabo, e o homem não tem culpa de nada, tudo é Satanás, não tem parte humana. Existe a parte do homem e existe a parte de Satanás, porque senão o homem não seria culpado, né? Gênesis 4:7 diz: se fizeres bem, haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre eles dominarás. O pecado vai tentar, você tem o domínio sobre ele. Você pode dominar, ou você pode deixar ele entrar. Agora a questão aqui é quando a pessoa não conhece, né? Despreza ou vive em torno daquilo, há uma tremenda confusão. Precisa de conhecer, saber como é que acontece. Até que ponto o diabo pode agir? Até que ponto ele pode fazer algo? É só na permissão de Deus então? O inimigo está sob totalmente o poder de Deus. É parar de ficar vendo coisas que não prestam na internet e ficar cheio de confusão. Pessoas que acham que o diabo está reinando no inferno, que ele tortura pessoas no inferno. Em que lugar das escrituras está escrito isso? Sabe quem é o rei do inferno? Jesus. Jesus é o rei dos céus e do inferno, e dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor de tudo. Não existe um lugar onde ele não tenha o poder. Agora entenda uma coisa, querido: quando Deus manda, até o diabo obedece. Ele tem que obedecer, porque quem tem todo o poder, quem tem autoridade, é o Senhor. O diabo não pode falar: vou matar aquela pessoa lá. Se Deus não permitir, ele não pode matar. O mínimo que possa existir é a permissão. Alguém vai ser tentado pelo inimigo, vai ceder e vai acabar cometendo o homicídio, né? O mínimo que existe é uma permissão. E quando Deus não permite, nem um fio do cabelo daquela pessoa pode ser tocado. Basta você ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo,
1 Timóteo 1,20, Paulo diz que entregou Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemar. O poder e a autoridade na vida de um cristão é tão grande que, nesse caso, Paulo entregou esses homens a Satanás. Falou, tortura eles aí. Olha o poder que Deus tem. Deus é que manda, não é o diabo que manda. Mas o cristão que não tem conhecimento, que fica por aí dormindo, que não conhece as Escrituras, acaba sendo enganado pelo Satanás. É enganado pelo inimigo. Nós olhamos na palavra do Senhor e vemos que quem tem todo o poder é Deus. Apocalipse 3,9 diz que aqueles que eram da sinagoga de Satanás iriam se prostrar diante do anjo da igreja de Filadélfia, só para saber que Deus amava ele. Você entende, queridos? Que quem tem todo o poder é Deus. Deus é que tem todo o poder. E quando Deus não permite, o inimigo não pode fazer nada. Mateus 4,10, vai-te Satanás, versículo 11 também, e ele teve que ir. Ele tentou, ele foi conduzido, Jesus foi conduzido pelo Espírito, foi tentado ali pelo diabo, terminou, vai-te Satanás, acabou, ele foi embora. Ah não, vou ficar, não, teve que ir. Você está compreendendo? Escute bem, querido, a palavra do Senhor nos mostra, e eu acabei lembrando de um testemunho de um pastor que ele servia antes ao inimigo e ele iria sacrificar a vida de uma jovem para poder prender a atenção da pessoa com novela. E esta jovem era cristã e ele pegou esta jovem e levou esta jovem na praia de Boa Viagem, lá no Rio de Janeiro, e quando ele ia sacrificar ela levantou a voz e falou, olha aqui moço, eu tenho um dono, e o nome dele é Jesus Cristo. E naquela hora uma luz enorme apareceu e derrubou aquele macumbeiro, que quando ele despertou, aquela jovem não estava mais lá. Porque quem tem todo o poder é Deus. E quando Deus ele não permite, nenhum fio da tua cabeça pode ser tocado se Deus não permitir. Você precisa de conhecer o mundo espiritual. Se você está passando por alguma prova, então você deve glorificar a Deus, deve exaltar o nome de Deus. Quando Jesus estava ali diante de Pilatos, Pilatos falou, olha, eu tenho poder para te soltar e para te prender. Jesus falou o quê? Você não teria nenhum poder se do alto não te fosse concedido. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos lutando contra até mesmo uma prova que Deus colocou em nossas vidas para nos preparar para as coisas grandes que vêm pela frente? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 12, ele fala aqui no versículo de número 6, e eu já vou finalizar. 2 Coríntios 12, 6, Paulo fala assim, isso aqui é tremendo, no versículo 7, para não me exaltar das excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Foi dado. Olha só, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para que o desviasse de mim. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Agora Paulo muda. Ele fala agora, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo primeiro orou, Senhor, tira essa perseguição de mim. Aí o Senhor falou, olha, mas eu estou te aperfeiçoando, Paulo. Eu estou usando isso para aperfeiçoar o meu poder sobre a tua vida. Então Paulo fala, então eu sinto prazer nisso. Ele entendeu que não adiantava orar para algo que Deus estava fazendo, era obra de Deus. Então eu tenho que suportar, porque Deus está me aperfeiçoando através disso. O cristão tem se tornado muito carnal, né? Ele não tem percebido essas coisas. É como um soldado num campo de batalha que não sabe nada sobre batalha espiritual, não sabe nada sobre o mundo espiritual e que só busca Cristo só nesta vida, só nas coisas terrenas. Fica na paz do Senhor Jesus.